Boa noite. Povos quilombolas, indígenas, pesqueiros e ciganos. Pernambuco, a exemplo de outros estados brasileiros, tem suas comunidades tradicionais. A pergunta é: como vivem essas comunidades aqui no estado e com que tipo de assistência? Comunidades tradicionais de Pernambuco, o tema de hoje do nosso programa. Participam Bernadette Lopes, gerente de comunidades tradicionais da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Severino Antônio dos Santos, coordenador do Conselho Pastoral dos Pescadores Regional Nordeste, e também Enildo Soares, presidente da Associação dos Ciganos de Pernambuco. Muito obrigada por terem aceito o convite do Opinião Pernambuco. Bernadette, a primeira pergunta vai para você. Quantas são, onde estão e que tipo de comunidades tradicionais nós temos aqui em Pernambuco? Além, por exemplo, da comunidade de pescadores, da comunidade de ciganos e das comunidades quilombolas que eu citei na abertura. Nós temos os marisqueiros, que estão nos grupos dos pescadores, os religiosos de matriz africana, né, que somos muito fortes aqui em Pernambuco, e o número, por exemplo, as comunidades indígenas? Sim, as comunidades indígenas. Nós temos 12 etnias indígenas em Pernambuco e uma população bem grande. As comunidades quilombolas, nós temos 157 já reconhecidas e identificadas, porém, e infelizmente, apenas 2 com suas terras homologadas, que é a Conceição das Crioulas em Salgueiro e Castanhinho em Garanhuns. Ano passado, no mês de novembro, nós lançamos, o governo do estado de Pernambuco, junto com a sociedade civil, lançou o primeiro plano estadual de promoção da igualdade racial. Eu quero falar com você sobre esse plano, porque eu tenho a impressão que isso deve mudar um pouco, deve mexer um pouco com a realidade, com a situação dessas comunidades de Pernambuco. Mas antes, eu vou pedir para a gente fazer um mapeamento das 2 comunidades que estão aqui representadas, a de pescadores e a comunidade de ciganos. Severino, quantas famílias integram essa comunidade de pescadores artesanais, não é isso? Bom, assim, um cálculo de família nós não temos. Mas no último levantamento que foi feito, em Pernambuco existe uma média de 50 mil pescadores. Artesanais? Artesanais. Que fazem parte dessa comunidade. Que são essa comunidade, né? Que aí tem esse ponto de dizer que são marisqueiros, ostreiros, catadores de caranguejos, que na verdade todos são pescadores. Né? E estão distribuídos ao longo do litoral de São João da Coroa Grande a Goiânia e também nas principais bacias hidrográficas, como na calha do Capibaribe, né? E na bacia do São Francisco, com ênfase naquela região de Mochotó, Pajeú, e na grande do Lago de Itaparica, naquela região. Enildo, tenho a impressão de que a comunidade cigana em Pernambuco não é tão grande, por exemplo, não é tão numerosa quanto a comunidade de pescadores, ou é? Não. Nós não temos também um dado específico, né, de quantos ciganos existem em Pernambuco, mas aproximadamente uma base de no máximo 20 mil ciganos, porque muitos, mesmo que tenha alguns estudos, o Ministério Público já fez em algumas comunidades, a Fundarp, mas não fizeram em todas. E tem também aquelas famílias que viajam, né, para negociar, muitos têm família na Bahia e na Paraíba e voltam também. Mas estamos aqui em Pernambuco desde 1718 e 20 por aí. E essas famílias ciganas estão em que região do estado? Você me falou que é de Paulista? Sim. Ou seja, tem comunidades ciganas na região metropolitana, mas em que outras áreas? Vai do litoral até o sertão, do Pajeú, do Araripe, Mochotó. Muitos municípios? Sim, muitos municípios, muitas famílias fundaram municípios, estão há muitos anos lá. Os dados da gente diz que tem família cigana em 24 municípios de Pernambuco. Dados da Secretaria do Meio Ambiente? 24 municípios. Agora, de fato, a gente tem essa dificuldade de contar, porque houve casos de a gente chegar no município e ter 30 famílias, 3 meses depois a gente ir lá e ter mais de 100. Então, exatamente por conta desse movimento que há de Pernambuco para Alagoas, para Paraíba, para Sergipe, então
tanto eles vão e passam tempo lá, como parentes deles também vêm e passam tempo por aqui, no nosso estado. É originalmente um povo nômade, não é? É de origem nômade, né? Os primeiros ciganos, sim. Então, Mas essa tradição se mantém de alguma forma? atualmente, dado internacional, só 10% dos ciganos no mundo, a 20%, é porque ainda são nômades. Aham. Ou semi-nômades, né? Mas nômades mesmo não tem, não existe. Bom, vamos falar um pouquinho aí desse primeiro plano estadual de promoção da igualdade racial. De que maneira esse plano mexe, se é que mexe, com as comunidades tradicionais do Estado? Nós esperamos que mexa, e mexa positivamente. Na verdade, ele agora institui políticas que garantam a melhoria de vida dessas pessoas e promovam a igualdade de oportunidades, né? Nesse plano estão as secretarias que devem, de maneira mais afirmativa, garantir recursos para melhorar essas qualidades, para qualificação profissional, para garantir trabalho. Então, nessas secretarias estão a Secretaria de Desenvolvimento Social, que é hoje a que tem a coordenação de promoção da igualdade, a nossa Secretaria de Meio Ambiente, por conta da nossa relação muito próxima com as comunidades tradicionais e com a sustentabilidade, a Secretaria da Saúde, a Secretaria de Agricultura e a Secretaria da Mulher, porque, como em toda a sociedade, nestes grupos, as mulheres também são as mais vulneráveis, né? E são as que estão em maior situação de pobreza, né? Você vê que toda vez que tem uma crise, que o homem sai para trabalhar, quem fica para criar os filhos é a mulher. Então, por conta disso, a gente tem também o foco nestas mulheres. E a outra coisa que a gente quer trabalhar muito fortemente é em relação à religião de matriz africana, porque nós, os pernambucanos, somos o segundo estado com maior índice de intolerância e de respeito às religiões de matriz africana. E a gente quer zerar isso, né? A gente quer servir de exemplo positivamente. O segundo estado com maior índice de intolerância e é Pernambuco? desrespeito, é Pernambuco. Perde para quem? Para o Rio de Janeiro. Que informação curiosa. E é uma informação do Instituto de Pesquisa, do IPEA, e um programa que foi feito pelo PNUD. Né? Então, assim, a gente tem um índice muito grande, né? Um crescimento muito grande dos evangélicos que são intolerantes, né? E que eu prefiro sempre chamar de desrespeito, porque o nosso país é laico e as pessoas precisam respeitar isso, né? A gente não é um país ecumênico, a gente é um país laico e precisa respeitar. Mas, infelizmente, nós ainda temos esses dados em Pernambuco. Eu vou pedir para você, daqui a pouco, me dizer por que esse plano que vai na direção dessas comunidades, por que ele demorou tanto a chegar, por que ele demorou tanto a ser pensado e a ser elaborado. Mas antes eu queria, Severino, perguntar para você assim, quais são, no caso da comunidade de pescadores, que é uma profissão que está tão ligada à história do Nordeste, né? À história de Pernambuco, os pescadores, os jangadeiros, enfim. Quais são as principais dificuldades dessa comunidade hoje e as principais reivindicações? Hoje, como principal dificuldade, tem a questão da garantia do território, né? 40 anos atrás, você chegava no litoral de Pernambuco, você encontrava vilas de pescadores. Hoje você encontra grandes núcleos urbanos e as comunidades migram para o interior, né, bem mais distante. É a especulação imobiliária que empurra essas pessoas? Também, né, tem a questão da especulação imobiliária, tem a questão do avanço do turismo na região e os grandes empreendimentos industriais, como, exemplo, Suape e agora no polo de Goiânia do automotivo, que a construção desses empreendimentos pelo lugar estratégico se dão em cima das comunidades onde as comunidades estão habitando hoje.
Hoje, basicamente, o principal problema hoje das comunidades tradicionais pesqueiras aqui no estado são a questão do território, da garantia do território. Você falou em grandes empreendimentos. Quando esses empreendimentos são desenhados e vão ser executados e tal, essas comunidades e quando, claro, esses empreendimentos envolvem esses territórios, essas comunidades são ouvidas de alguma forma? Não, infelizmente, embora a nossa Constituição, a nossa legislação garanta que essas comunidades devam ser ouvidas antes, na maioria das vezes não são. Ou então, eles dizem que fazem a ouvida fazendo uma audiência pública, né, assim, de faz de conta, e a gente já chegou ao absurdo de ter essas ouvidas através da internet, onde quilombola não vê, o pescador não vê, o indígena não vê, mas oficialmente foi feita a escuta, embora essas pessoas não tenham participado da escuta. Mas a gente, o Brasil é signatário da Convenção 169 da OIT, que garante que essas comunidades sejam ouvidas e que garante que, se elas não forem ouvidas, elas podem impedir o avanço da obra. Agora com você, eu perguntei para a Severina um pouco das principais reivindicações e das principais dificuldades. Eu tenho a impressão que ainda hoje no Brasil paira sobre os ciganos um preconceito muito grande. E aí eu queria pedir o seu testemunho, pode ser que não seja mais assim, aí você me corrige se eu estiver enganada, mas eu queria um testemunho seu em relação a isso. Se existe sim o preconceito contra as comunidades ciganas e por quê? De onde vem esse preconceito? Bem, esse preconceito veio desde o tempo da colonização, né? Como todos os povos tradicionais, o império, tanto que os ciganos que vieram para cá foram degradados de Portugal, né? Por causa dos costumes, a cor da pele que era escura, tradições, essas coisas, né? E aí começaram a colocar isso, um mito, né? Surgiu um mito sobre o povo cigano, né? Sobre a comunidade cigana. A comunidade cigana de Pernambuco, então, é originária de Portugal? A comunidade Calon do Brasil é originária de Portugal. Vieram alguns da Espanha também, mas a maioria é Portugal, com certeza. E até agora tem ainda uma comunidade de ciganos portugueses mesmo em Brasília, bem grande, estão vindo, depois dessa crise na Europa que está tendo agora, estão vindo muitos ciganos portugueses, tanto para Brasília como para o Paraná, mas em Brasília é maior a comunidade. Agora, aqui em Pernambuco especificamente, a comunidade de vocês, qual é o tipo de preconceito que vocês sofrem e como é que isso mexe na vida cotidiana de vocês? Pelo simples fato de ser cigano, fica aquele coisa imaginário, tudo. Aí, hoje mesmo a gente estava numa reunião logo cedo, lá na LEP, o deputado até falando, quando eu era pequeno tinha essa superstição sobre ciganos, que me falaram, não sei o quê, mas eu vi que isso não tem nada a ver. Depois que eu cresci, tudo era coisa da imaginação, superstição das pessoas, mas eu vejo que é totalmente diferente. É como eles sofrem o mesmo preconceito de toda a minoria étnica, como quilombola, como o indígena. As crianças ciganas na escola sofrem preconceito? Algumas sofrem, sim. Dependendo do local, principalmente sertão interior. Aqui sofre, mas é aquela coisa disfarçada, né? Tudo, né? Mas tem lugares... É muito comum ter um número muito grande de crianças fora da escola por conta do preconceito. De crianças ciganas. Sim. Aqui tem uma coisa que é muito grave, assim, que a Nildo, ele é muito delicada e ele não gosta. Mas assim, aqui tem uma coisa muito grave, tem cartório que se nega a tirar registro de nascimento de criança cigana porque não nasceu na maternidade. Tem cartório em floresta, e eu gosto muito de frisar sempre esse exemplo, que não tira o título de eleitor do cigano, embora saiba que ele mora lá há 6 anos. E o argumento não é porque vocês não têm moradia certa. Como não tem se você está aqui há 6 anos? Então, você também não podia tirar o título eleitoral, por exemplo, do povo de circo. E tira. Né? Então, assim, tem um número muito grande de jovens e adultos sem a alfabetização formal, né?
e de pessoas, de famílias inteiras sem nenhum documento. E aí, no caso, assim, as políticas públicas que existem voltadas para essas comunidades, de alguma forma, a curto ou médio prazo, podem reverter situações desse tipo? Quer dizer, existem coisas especificamente direcionadas para esse tipo de assistência? Uma das coisas que a gente está lutando para botar para funcionar agora no plano é a primeira coisa que a gente considera que é primordial, e eles também, é a história dos documentos, né? Então, a gente tem feito parceria com o Ministério Público. Para todas as comunidades, você está falando? Isso. Não para a comunidade dos ciganos, para especificamente? Para todas, mas hoje a que menos tem documento é exatamente a dos ciganos. Sim. Porque já houveram várias campanhas de emissão de documentos, né? Mas nunca houve uma campanha dirigida para o povo cigano para tirar documento, né? Então, se eu não tenho documento, eu não posso parir o meu filho numa maternidade pública. E aí o meu filho também não vai ter documento. E aí você vem famílias inteiras sem documentos. E uma das coisas assim que me choca muito em relação aos ciganos é que assim, você vai falar com as pessoas que você considera progressistas e tal. Ah, mas cigano é tudo picareta, é tudo isso, é tudo aquilo, enrola, engana. Quer dizer, esse preconceito arraigado, né, ele impede a pessoa de estudar, ele impede a pessoa de conseguir trabalho. Então, por exemplo, eles, como os pescadores, como os quilombolas, eles são prioridades para receber Bolsa Família. Mas aí você chega numa cidade que tem 50 famílias ciganas e tem 2, 3 crianças apenas recebendo Bolsa Família. Aí você vai falar com o povo lá da prefeitura, ah, mas ela não se declarou cigana, mas você sabia que ela era cigana? Aí você pergunta, por que você não se declarou cigana? Porque se eu disser que sou cigana, eles não me atendem. Sabe? Então, uma das coisas que a gente quer fazer com esse plano é uma campanha de fortalecimento da identidade para que eles não sintam acanhados de dizer que são ciganos e que eles saibam que se disser que é cigano e alguém discriminá-lo por isso vai responder juridicamente, e também de incentivar o gestor público a dizer, você pode dizer que você é cigano porque aqui você vai ser tratado como cidadão brasileiro que você é. Esse plano ao qual você se referiu agora é o plano estadual? Sim. A gente vai fazer um intervalo curto, volta daqui a pouco para continuar essa conversa, e o tema de hoje do nosso programa são as comunidades tradicionais de Pernambuco. Até já. Estamos de volta. O Opinião Pernambuco de hoje discute a inclusão das comunidades tradicionais do estado, como, por exemplo, as comunidades pesqueiras, quilombolas e ciganas. Participam do nosso programa Bernadette Lopes, gerente de comunidades tradicionais da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Severino Antônio dos Santos, coordenador do Conselho Pastoral dos Pescadores Regional Nordeste, e também Enildo Soares, presidente da Associação dos Ciganos de Pernambuco. Severino, no bloco anterior, eu te perguntei das principais dificuldades e das principais reivindicações. Tenho a impressão que te interrompi quando você falou das dificuldades, mas não tinha falado das reivindicações. Quais são? De início, a discussão primordial é a questão do território pesqueiro. Tá? Em 2012, a nível de Brasil, os pescadores lançaram uma campanha nacional pela regularização desses territórios, né, que aí se pretende colher 1,5 milhão de assinatura e apresentar um projeto ao Congresso Nacional. Né? Dentro desse calabouço também tem uma discussão que é de empoderar as comunidades sobre o que já tem de direito na lei, como é que eles podem garantir.
Né? Um exemplo disso é aqui no estado, hoje a gente tem discutido muito com as comunidades o acesso dela ao território pela efetivação de um TAUS, que é um termo de autorização de uso, que isso é gerido pela Secretaria do Patrimônio da União, né, que antes a gente não conhecia, que inicialmente esse processo se dava muito mais na Amazônia, né, e de 2012 para cá a gente passou a ter o conhecimento e trabalhar com as comunidades isso. Né, e hoje aqui no estado tem 8 comunidades que estão pleiteando junto à SPU, né, a titulação através desse TAUS. Né, dentro desse processo também tem uma outra questão que é a negação de direitos, né, o acesso deles à carteira de pesca. Né. Hoje no Brasil, para você ser reconhecido pescador artesanal, o governo tem que lhe dar uma carteira de pesca. Né. E desde 2012 que o Ministério da Pesca aqui em Pernambuco não emite uma carteira. Por quê? Eles iniciaram em 2005 um processo de recadastramento, que até hoje nunca terminou. Tá? Contrataram uma empresa que emitia umas carteiras tipo cartão magnético, com chip, isso, aquilo, outro, que ia facilitar o reconhecimento dos pescadores. Um problema que a gente tem enfrentado aqui no estado é o governo do estado lançou um programa do chapéu de palha para pesca artesanal, né, depois de muita reivindicação dos pescadores, e um dos pré-requisitos para ter acesso a essa carteira, a esse benefício, é você ter a carteira de pescador emitida pelo governo federal. Como desde 2012 o Ministério da Pesca não emite, tem uma pretensão dentro do programa do governo do estado que é de atingir 15 mil pescadores. Né? Até hoje, desses 4 anos de programa, a gente só conseguiu atingir por ano uma média de 9 mil a 8 mil pescadores. Né? Tem um acesso, e essa carteira também garante os direitos previdenciários e trabalhistas deles. Né? Tem gente que deu entrada na carteira em 2012, não recebeu até hoje, e com isso está fora de acesso às políticas públicas de trabalhistas e previdenciárias. No caso da comunidade dos ciganos, além do preconceito, quais são as principais dificuldades de vocês? E aí também já emendo com as principais reivindicações. Sim, acesso a muitas políticas públicas, né? Como a educação, feita bem, já tinha falado, mas acesso à saúde também. Muitos postos não aceitam os ciganos do interior, não aceitam a comunidade, tem aquele preconceito. E não há nada que se possa fazer contra isso? Quer dizer, um posto de saúde que se recusa a atender um cigano, uma família cigana? O Ministério da Saúde tem até uma lei que obriga, sim, já tem uma cartilha isso, mas os postos não obedecem o que está na lei. E muitos nem sabem dessa cartilha, né? Muitos postos do interior não tem o conteúdo, né? Não tem um acesso a eu já fui a vários encontros de saúde em Brasília, tem vários projetos, mas não chega nos municípios, parece que só fica lá em Brasília mesmo, não sai para as leis que já existem. E via de regra eles têm medo de denunciar. Para você ter uma ideia, a gente um programa de apoio que a gente está fazendo aos ciganos de Alagoas, o Ministério Público Federal mandou um documento para a Secretaria de Justiça para dizer o número de casos em que o cigano é réu e em que o cigano é o acusado. Só tem casos que o cigano é acusado. Porque o cigano diz, a gente vai prestar queixa, eles nem querem receber. Aí o policial disse, não é verdade, não sei o que. Aí o Ministério pediu. Não tem. E tem uma cartilha do SUS que orienta, porque tem mulheres ciganas que até hoje não aceitam ser tratadas por médicos do sexo masculino. E foi criada essa cartilha, foi divulgada, a gente vai nos lugares e diz, mas o povo simplesmente não faz. As tradições são mantidas? Essas tradições aí que vêm lá de trás, que a gente está acostumado a identificar no povo cigano. Por exemplo, as mulheres leem a mão, leem a sorte das pessoas, sim, ainda uma maneira muito mão. própria de vestimenta, tudo isso é mantido? Sim, as mulheres sim, continuam ainda, os homens nem tanto, né? Mas as mulheres sim continuam, tem uma data específica, né? Que elas saem para ler a mão, tudo. Tem uma data específica? Sim, mais no verão, né? A partir de setembro Por até quê? dezembro, porque inverno fica época também que é melhor, é feito também como a parte turística, né? Porque muitos turistas gostam também, mulheres ciganas, tudo. Muitas vêm também da Bahia, vêm de outros estados, passam por aqui também. É uma rota, né? É Bahia até Natal, é uma rota
das Quando, mulheres. quando o Estado começou a fazer o mapeamento dessas comunidades, aqui em Pernambuco especificamente, eu estou me referindo? 2011, nós da Secretaria de Meio Ambiente, Ah, né, a gente começou a sair, fizemos várias viagens com a Nildo e em outras viagens eu chegava nas comunidades quilombolas e dizia, me ajudem a achar os ciganos e tal. as quilombolas já estavam mapeadas? Já. As já, indígenas também? Também. As comunidades de pescadores também? Pernambuco é um exemplo de organização de pescadores, né? Ah, Há décadas, né? E aí a gente começou. Depois, os ciganos, eles são desconfiados e é justo que sejam, né? Então, você, para se aproximar deles, leva um tempo para poder eles dizerem de fato onde é que estão e tal. E tem umas coisas assim, eu gosto muito, eu sou encantada com a cultura dos ciganos. E eles, né, começam a conversar com a gente, daqui a pouco eles começam a falar o Xibe, né, a língua específica deles. E aí eu digo, oh, eu entendo metade, então vamos. Aí eles começam a rir, tocam e cantam. Mas assim, essa coisa romântica que a gente tem sobre a cultura é muito mais do que a gente pode imaginar, né? Então, assim, eles mantêm muitas das tradições ainda, especialmente em relação à conquista, né? Em relação ao casamento e tal, ainda é muito comum a gente ver isso, mas é um povo muito sofrido, né? E aí as pessoas, mas o cigano é violento. É muito natural que você, de tanto ser humilhado, de tanto ser discriminado, você tem um tempo de reagir, né? Se você sabe que se você for da parte, eu chego lá para dar parte de Severino, aí Severino não é cigano, é amigo da polícia, quem fica preso sou eu. Então, assim, é muito comum eles não quererem dar parte, é muito comum eles não reclamarem. Você mencionou a organização dos pescadores aqui em Pernambuco. O que explica essa organização dos pescadores enquanto categoria, essa mobilização? Como é que isso se constitui? Primeiro, da necessidade do Estado brasileiro, né? Que assim, o processo de organização dos pescadores enquanto organização de trabalhadores, ela inicia em 1910, com a percussão de um cruzador da Marinha do Brasil, que vai do sul para o norte e sai fundando as colônias de pescadores, que hoje são os sindicatos dos pescadores nos municípios. Né? E a partir daí se começou todo um processo de organização e fortalecimento. Até metade da década de 80, aqui no estado, todas essas organizações, as colônias e a federação, eram geridas pela Marinha do Brasil. Né? Com o trabalho da Pastoral dos Pescadores, os pescadores começaram a assumir essas organizações. Né? E hoje, das 56 colônias que existem aqui no estado, todas são presididas por pescadores e por pescadoras. Né? É um processo de organização que vem desde o processo da Constituinte da Pesca, que se deu entre 85 e 86, quando se estava no Brasil discutindo a nova Constituição Federal. Né? E aí a Pastoral dos Pescadores, junto com outras organizações a nível nacional, começou a trabalhar os pescadores para que ele fosse para a rua e colocasse o cara que eles achavam que deveria ter nessa Constituição. Né? E um grande ato desse foi uma Assembleia Constituinte da Pesca, que teve em Brasília, em 86, do qual os pescadores conseguiram pautar algumas reivindicações que eles queriam que tivesse lá. E aí, Enildo, aqui no caso de vocês, você é presidente da Associação dos Ciganos de Pernambuco. Essa associação existe há quanto tempo, com que propósitos e como atua? Bem, ela existe, mas hoje nós estamos em 2016, né, juridicamente não, mas de formação até desde 2010. É por muito aí, nova, né? portanto. É nova, foi começou já a partir quando começou o movimento cigano no Brasil, né? Foi a partir do primeiro mandato de Lula que instituiu o Dia Nacional do Cigano. Aí 24 começou a de maio. Foi, aí até a Secretaria de Direitos Humanos começou a fazer reuniões nos estados, levando modelo de estatuto para formar associações, tudo. E aí começou a formação de
formação das associações em todo o Brasil, né? Aham. Mas é uma luta, o movimento cigano ainda é novo aqui no Brasil, né? Não é igual a outros países, né? E a proposta é dar mais acesso às políticas públicas, assessorar as comunidades ciganas, né? A associação está passando até agora um novo processo de renovação, de estatuto, de modo, com apoio de algumas secretarias como a de Bernadette, que tem, toda secretaria que tem a coordenação de povos tradicionais, né? Tem a Fundap, a de Direitos Humanos, Criança e Juventude, o Ministério Público também tem o GT Racismo, a OAB e por aí vai, né? E estamos estudando. Por que é que o Dia Nacional dos Ciganos foi escolhido 24 de maio? É aleatório ou tem um... Não, para os ciganos é o dia da padroeira, que é o dia de Santa Sara. Né? O Dia Internacional dos Ciganos é 8 de abril, porque foi uma convenção internacional que determinou, porque coincidiu com a data de uma chacina com um grupo de ciganos, e no Brasil 24 por conta de Santa Sara. Jangadeiros. São muitos, são poucos em Pernambuco? É uma atividade que está desaparecendo? Sim, jangadeiro está muito ligado à tradição da embarcação utilizada. Né? Itapissuma, Pernambuco no todo, Itapissuma e outros municípios tiveram a tradição da construção da jangada com pau de jangada. Né? E essa árvore desapareceu, não existe mais em quase lugar nenhum. Né? E com a adaptação dos tempos, começaram a utilizar outros tipos de embarcação. Né? Tinha também, vindo do índio, tinha a questão da canoa de um pau só, né? Hoje trocada pela baiteira, que é aquela canoa menor que você encontra muito forte no canal de Santa Cruz. Né? No mar mais aberto, você tem os barcos motorizados, que são os botes, os grandes barcos de pesca, da pesca artesanal. Aí, assim, de uma certa forma, hoje, a questão da jangada, ela ainda é utilizada na pesca, mas com outro formato, com a outra forma de fazer. Hoje tem muitas embarcações do tipo jangada, mas produzida com fibra de vidro. Né? Mas mantém aquela coisa da vela? Mantém a questão da vela na questão da jangada, mas se usa muito hoje o motor de rabeta, que é mais fácil, é mais rápido, não depende do vento para ir e voltar. Né? Mesmo levando em consideração que alguns pescadores mais antigos, mesmo usando o método de rabeta, ele leva a vela e leva o remo na canoa, porque se o motor quebrar, ele sabe voltar, tem como voltar para casa. A pesca de jangada é sempre uma pesca em alto mar? Não, só tem a pesca na área de estuário, né? Hoje muito presente nessa região da Barra, que entre a divisa entre Jaboatão e o Cabo, né? Ali na Barra de Jangada, você encontra muitos pescadores de jangada ali dentro daquele estuário pescando, de tarrafa e de rede de mão. Né? No litoral sul, Tamandaré, São João da Coroa Grande, você encontra ainda muitos jangadeiros que vão para o mar aberto, que vão para o mar de fora pescar de jangada. E, no caso, Itamaracá e Ponta de Pedra, que também você ainda encontra, mas que vão também pescar no mar aberto. Bernadette, como é que anda a relação dessas comunidades tradicionais de Pernambuco com o poder público? Na verdade, o que eu estou querendo saber é se é uma relação estreita ou não. Poder público de Pernambuco. A gente vem construindo essa relação para ficar mais estreita, né? Porque, historicamente, é difícil a relação das comunidades tradicionais com a gestão pública e com alguns setores da sociedade, porque muitos consideram que nós, as comunidades tradicionais, atrapalhamos o progresso, né? Então, é um tanto difícil. Mas a gente vem avançando e eu tenho a felicidade de dizer, junto com outros grupos, que ao conseguir que esse plano fosse construído ouvindo a sociedade, né, a gente do poder público e o governo sancione e publique no Diário Oficial, ele acabou de assumir o compromisso de estreitar essa relação e de respeitar esses limites, né? Todas essas dificuldades que a gente tem, por exemplo, houve grande problema em relação à transposição do Rio São Francisco.
E tudo que as comunidades tradicionais diziam que ia acontecer com essa transposição, a gente está vendo. Então, duplicar a estrada, essa história das fábricas de automóveis e tal. E tem uma outra coisa que é positiva e que eu acho que vai facilitar ainda mais esse estreitamento, é que antes cada grupo de comunidades tradicionais estava lá reivindicando por si. O quilombola num canto, o índio... Hoje a gente consegue juntar todo mundo. Então, acho que isso fortalece todo mundo, né? E estreita essa relação, obriga o poder público a nos enxergar de forma diferente. E tem uma coisa que Severino não disse, mas eu acho que é importante a gente dizer, porque nós, os pernambucanos, gostamos mesmo de ser primeiro, né? Principalmente as mulheres, né? Principalmente as mulheres. E Pernambuco teve a primeira presidente de colônia de pescador do país. Mais um intervalo, curtinho. A gente volta daqui a pouco para continuar essa conversa. O tema de hoje do Opinião Pernambuco são as comunidades tradicionais do Estado. Até já. Estamos de volta para o terceiro e último bloco do Opinião Pernambuco. O tema de hoje do nosso programa é a inclusão das comunidades tradicionais de Pernambuco. Participam Bernadette Lopes, gerente de comunidades tradicionais da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Severino Antônio dos Santos, coordenador do Conselho Pastoral dos Pescadores, Regional Nordeste, e também Enildo Soares, presidente da Associação dos Ciganos de Pernambuco. Fechamos o bloco anterior, Bernadette, você falando que Pernambuco saiu na frente, é o estado que teve a primeira mulher presidente de uma colônia de pescadores. Qual é o universo feminino aí nessa comunidade? Como é que as mulheres atuam? Bom, hoje as mulheres são em maior número. Hoje, assim, Itapissuma, que é um município tradicionalmente pesqueiro, que até anos atrás se dizia que 70% da população vivia da pesca, hoje, se a colônia tiver 1.500 associados, 1.000 são mulheres. Eu pensava que a participação das mulheres nessa comunidade de pescadores era pequena. Não, ela é bem maior, principalmente nos processos de discussão. Nas reuniões, nas assembleias, são bem mais mulheres do que homens. O homem talvez assim mais pela questão da atividade, assim, o homem passa muito tempo no mar, né? As mulheres hoje não vão para o mar de fora, assim, a pesca da lagosta passa 15 dias, 20 dias, 30 dias embarcado. A mulher está numa pesca mais de estuário, uma pesca no mar de dentro, e aí ela tem um tempo de cuidar da família, de fazer sua produção laboral e também de participar da vida social da comunidade. Na década de 70, a gente iniciou um trabalho com mulheres pescadoras, que elas não eram reconhecidas enquanto pescadoras. Em 78, as mulheres de Itapissuma e em 79, as mulheres de Ponte dos Carvalhos, no Cabo, foram as primeiras mulheres no Brasil a serem reconhecidas enquanto pescadoras, a receber uma carteira de pesca emitida pela SUDEP, a Superintendência da Pesca do Brasil. Em 88, foi também em Itapissuma que se teve a primeira mulher no Brasil a presidir uma colônia de pescadores. Na verdade, duas. Uma que assumiu, que era vice-presidente, o presidente faleceu, ela assumiu inteiramente por um período, e logo em seguida a irmã dela é eleita presidente, que é a Joana Mozinho, que ela foi eleita presidente da colônia de pescadores de Itapissuma em 88, e depois ela é eleita presidente da Federação dos Pescadores do Estado em 94. Também foi a primeira mulher no Brasil a presidir uma federação de pescadores. No caso dos ciganos, as mulheres estão engajadas já nessa estão, luta? sim. Há uns anos para cá já estão engajadas no movimento cigano, né? Na Paraíba, acho que tem a primeira presidente da associação cigana, a Vicondada. É a primeira do Nordeste, porque no Brasil, em Campinas, já tinha a Savá, que era presidente da associação lá em Campinas, dos ciganos lá. Bernadette, duas perguntas aqui para você. Primeiro, por que esse plano estadual de promoção da igualdade racial, que mexe com essas comunidades, esse plano foi novembro, novembro passado. Por que ele demorou tanto? E objetivamente, o que o Estado tem
de políticas públicas voltadas para essas comunidades? Bom, eu penso que demorou tanto porque nós somos um Estado conservador e isso se reflete nos nossos gestores, né? Outros governos já tinham criado uma assessoria para a promoção da igualdade racial. Se criou um conselho, mas não era oficial, o conselho não criou as políticas, o conselho não foi oficializado, né? E agora a gente deu esse salto de qualidade, oficializando tudo isso. E penso que a gente vai exatamente de uma forma positiva contra um movimento que está acontecendo nacional. Por exemplo, enquanto o governo federal acaba a Secretaria de Direitos Humanos, a Secretaria da Mulher, a Secretaria de Promoção da Igualdade Racial, Pernambuco cria o seu órgão e o seu plano. E esse plano, ele visa a questão da educação, né, da inclusão social, a questão da segurança, porque, infelizmente, nós somos hoje o 6º estado com maior número de violência contra negros e somos o 2º em relação à intolerância religiosa. Aqui, para cada 11 jovens assassinados negros, é um branco. Então, é uma questão de honra a gente trabalhar a questão da segurança. Em relação ao meio ambiente, a gente também vai de encontro a um movimento que é nacional de não respeitar os territórios e a gente está, mesmo os territórios que as comunidades quilombolas ainda não receberam a sua terra definitivamente, a gente já está apoiando com reflorestamento, com recuperação de áreas degradadas, tanto para quilombolas quanto para indígenas. E, assim, tenho a honra de estar participando de um projeto que acho fantástico, que é um projeto de ervas sagradas e medicinais, que a gente vai implantar uma cimenteira específica, e será a primeira do país, lá no Horto de Dois Irmãos, que é ligada à Secretaria de Meio Ambiente. A gente conversou um pouquinho antes do programa entrar no ar, e eu tinha te falado de uma experiência que eu acompanhei alguns anos atrás em comunidades pesqueiras aqui da região metropolitana. Era um projeto que estava se implementando de beneficiamento do pescado, que era uma forma de aumentar a renda dessas comunidades. Então, em vez de você vender só o peixe ou aquele pescado, você vendia os derivados, quer dizer, o peixe virava bolinho, virava carne de hambúrguer, enfim. Esses projetos foram para frente? Na prática, não. Acho assim, ficou faltando um estudo de mercado e ver a realidade das comunidades. Hoje, um grande empecilho nas comunidades é a presença do atravessador. Você tem uma relação pessoal do pescador com aquela pessoa que vai lá, que compra e leva seu produto para fora. E os projetos de unidade de beneficiamento, eles não pensaram a questão do capital de giro dessas unidades. E aí ficava difícil para a pescadora que vai pescar, passa o dia pescando, quando chegar em casa levar o marisco para ser beneficiado nessa unidade e deixar lá para vender quando tiver mercado para aquilo. E também a gente tem um problema sério que assim, essas unidades que foram implantadas, a gente teve aqui no estado, no litoral, a gente teve Ponta de Pedra, Tejucupapo, Atapuz, Itapissuma e Barra de Siriém. Foram 5 unidades que foram implantadas, 4 delas com recurso do Pró-Rural na época e uma com recurso do Ministério do Meio Ambiente, que foi de Itapissuma, de um projeto de conservação da Mata Atlântica. Porém, essas unidades foram implantadas sem atender os requisitos necessários da vigilância sanitária. E para você poder colocar um produto no mercado, você precisa ter garantia, principalmente quando você trabalha com alimentos e ligado à origem animal. E essas unidades que foram criadas, nenhuma delas atendia os pré-requisitos necessários. E acabaram não dando viabilidade, porque você não conseguiu ter o selo. Assim, o produto beneficiado da pesca é um produto caro,
Né? A diferença de 1 quilo de linguiça defumada, de porco, de boi, se compra hoje no mercado por 6, 7, 8 reais. Se você for comprar 1 quilo de linguiça defumada de peixe, esse valor vai para 25, 30 reais o quilo. E por que tão mais caro? Né? Porque a produção ela é cara, a produção do pescado hoje no Brasil ela é muito cara. Hoje você encontra muito o filé da tilápia nas redes de supermercado que vem da indústria de pesca, né? Da aquicultura e das empresas de beneficiamento. Se você for comprar 1 quilo de tilápia in natura em Petrolândia, esse quilo de tilápia ele varia de 4 a 7, 8 reais o quilo ali in natura. Se você vai comprar 1 quilo do filé de tilápia num bom preço, ele é 27, 30 reais, né? Que aí você tem um aumento bem grande. Só que para você acessar esse mercado, você precisa ter esse bendito desse selo de qualidade, né? Que garante que você vai comer e não vai ter nenhum problema futuro, nesse sentido, e isso meio que inviabilizou as unidades de beneficiamentos aqui do Estado. Né? Hoje a gente tem uma discussão com o IPA aqui no Estado, que é o Instituto de Pesquisa que faz assistência técnica, que a gente iniciou ano passado uma discussão com eles, porque a gente não tem uma assistência técnica voltada para a pesca artesanal. Né? Graças a Deus, o governo do Estado, ano passado, publicou uma política de fortalecimento da pesca artesanal que induz o IPA a fazer essa assistência técnica. Hoje, dos 10 engenheiros de pesca que o IPA tem, apenas 2 ou 3 estão em comunidades pesqueiras, atendem comunidade pesqueira. O restante estão em lugares que não tem pescadores. Tá? E mesmo esses que estão em comunidades pesqueiras, no município, ele tem que atender uma gama de produtores. Tá? Ele tem que atender os agricultores, os produtores de raízes, os cortadores de cana, todo um calabouço. E acaba sobrando pouco tempo para esse trabalho. Tá? E se a gente não tiver uma assistência técnica adequada que assessore nesse processo de produção, não vai para frente esse processo. Não vai adiantar você colocar uma unidade sem você ter um técnico que acompanhe e sem você ter recursos para aquilo ali se movimentar. Que assim, eu ir pescar, trazer o produto, deixar na unidade, como na maior parte das comunidades, o pescador pesca de manhã para comer à noite. Não vou poder deixar meu pescado lá, tendo o comprador desse lado que está com dinheiro para pagar, para eu esperar receber daqui a uma semana, 15 dias, 20 dias para poder receber. A comunidade cigana vive basicamente do comércio? São comerciantes? Sim, artesãos, né? Músicos, a maioria são músicos, poetas também, render, algumas mulheres fazem renda, venda de prestações em algumas comunidades, depende também muito das Eu regiões. imaginava que tinha uma espécie de vocação entre os ciganos para o comércio. Agricultores, alguns são agricultores, vai por regiões também, né? Por localidade. Mas o comércio é bem forte também. É mais Artesanato forte, eu acho. É o comércio, o né? comércio é mais forte. Venda também a feitura de joias, colares, tudo. Renda, coxas, as mulheres fazem, cadeiras. Se você pudesse, de uma maneira resumida, definir aí qual é a situação dessas comunidades tradicionais de Pernambuco, do ponto de vista econômico, social, ambiental e cultural, que situação é essa? É uma situação difícil. Né? A gente, infelizmente, as comunidades indígenas, quilombolas e ciganos têm pouco acesso a trabalho, né? Embora tenha avançado muito em relação à educação, mas ainda a qualificação profissional é baixa para conseguir trabalho, né? E, infelizmente, também ainda não há uma política que garanta que eles fiquem na localidade para ter o seu sustento dignamente. Os ciganos, que são comerciantes, eu digo muito como mascates, eles viajam para São Paulo, compram coisas, volta para cá para vender, vende e volta, né? Mas os quilombolas e os indígenas, que são mais agricultores, então eles sofrem muito mais com isso. Em relação à questão social, do acesso a políticas públicas, a gente avançou, mas acho que ainda há muito a avançar e acho que esse plano vai dar essa qualificação. Eu tenho muita esperança que daqui a um ano a gente possa apresentar bons resultados, dizer que a gente avançou e tal.
E em relação à cultura também, porque alguns saem da comunidade e quando volta leva outros costumes, outros hábitos, né? Mas ainda é uma coisa muito forte dos nossos grupos, a preservação da identidade cultural. Ainda é muito forte. Nós, pernambucanos, em geral, somos muito fortes nessa identidade cultural, né? E as comunidades tradicionais também. E penso que, assim, à medida que a sociedade tomar conhecimento dessas campanhas, do que a gente está dizendo, a gente insistindo e dizendo mais vezes, eles tomem consciência também de que a responsabilidade de melhorar a vida dessas pessoas não é apenas do poder público, é da sociedade como um todo. A questão dos pescadores, os pescadores são organizados, mas também sofrem muito, sofrem preconceito. Eu estava numa palestra e aí uma senhora pescadora dizia assim, se você observar, a sociedade tem sempre uma coisa pejorativa para dizer para a sociedade, para dizer sobre as comunidades tradicionais. Cigano rouba, pescador é bêbado, quilombola é burro, não sei. Então, assim, todas as coisas pejorativas que a sociedade joga em cima dessas comunidades tradicionais. Vocês interagem para forçar essas políticas públicas que vão na direção dessas comunidades, para ter ganhos políticos, quer dizer, a comunidade dos ciganos interage com a comunidade dos pescadores, que interage com a comunidade quilombola, que interage com as comunidades indígenas, ou são movimentos apartados? Interagimos. A gente tem até um grupo no WhatsApp que é Quilombola, Índios e Ciganos. Lá a gente fica comunicando as políticas públicas, tudo. O encontro, né? Já tem encontros que o governo promovem das comunidades, a gente faz reuniões entre nós. E a gente tem, a nível nacional, também está se fortalecendo no Estado, que é uma organização de populações do campus das florestas, né? O governo federal lançou, acho que uns 2 anos atrás, a Política Nacional de Saúde, né? Para a população das florestas, do campo e das águas, que aí entrou, a água entrou no finalzinho, mas entrou. Né? E tem um grupo bem articulado nos últimos 4 anos, que é um grupo que vem discutindo, que aí tem os indígenas, tem os pescadores, tem os quilombolas, que tratando a questão da população do campo. Nessa linha que vem se reunindo periodicamente, que vem discutindo as intervenções junto ao governo do Estado, junto ao governo federal, e que isso vem dando um gás em um ânimo. Né? Um outro ponto também é que, assim, que tem animado esse canto é o aparato da universidade, né? O apoio da universidade nessa questão. Assim, ano passado, já há 2 anos, a Universidade Rural faz o encontro de populações tradicionais e agroecológica. O ano passado, eles realizaram a segunda jornada agroecológica, né, no campus lá da Rural, onde reuniu todo mundo lá, o pessoal apresentou suas experiências, fez seus intercâmbios, né, e também propôs proposta de política, né, é uma coisa também muito interessante. Vai ter o lançamento agora em novembro, né, do livro, do encontro, né, com todos os povos. E também um passo bem interessante foi assim, a gente teve uma feira lá que a gente pôde mostrar os produtos, os pescadores levaram seus produtos. Os ciganos levaram lá, né? A gente ficou na barraquinha do lado tomando chazinho, outras coisinhas a mais lá. Mas assim, foi um momento de interação muito grande, né? E também no início do processo da transposição, né? A gente tinha uma articulação chamada Articulação Popular em Defesa do Rio São Francisco, né? Que atuou muito forte nessa questão e teve uma relação e tem uma relação muito próxima com os povos indígenas, sobretudo com o povo Trucá. Muito obrigada mais uma vez. Até uma próxima oportunidade. Boa sorte aí nessa luta de vocês. E para você que está em casa, muito obrigada pela companhia até agora.